Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso Pensando Bem aqui na FM Cultura 107,7. Estamos aí num período maravilhoso de Porto Alegre, porque estamos num período que vivemos a Feira do Livro, Juliamir. Tudo bem contigo, professor? Tudo. E um período tão bom que nós estamos recebendo aqui hoje, Nando, dois craques. Domício Proença Filho, que é imortal da Academia Brasileira de Letras, e muitas outras coisas. Grande professor de literatura, conhecedor exímio da língua portuguesa. E antes do programa descobrimos que é um grande cantor também, intérprete de Noel Rosa. E sambista. Fez claro. muitos sambas, vamos falar disso. E o Gilberto Schwartz, nosso Gilberto Schwartzman aqui, que é o meio de campo, ele mesmo se apresenta como o Arthur do time. O Arthur do time. Quem dera. É o cérebro do time, distribui Quem dera. Faz o passe do Arthur. Muito obrigado a vocês dois pela presença, por terem vindo aqui depois de um evento da biblioteca. Que eu diria histórico. É. Olha, sinceramente, hoje, nessa tarde de hoje, na Biblioteca Pública do Estado, o professor Domício Proença Filho conversou não só sobre Dom Casmurro de Machado, mas sobre a sua resposta ao Dom Casmurro com a sua obra Capitu, Memórias Póstumas, em que ele assume, ao contrário de Machado, em que o Bento era o narrador, no caso do Domício, é ela, a Capitu. E a coisa pegou fogo. Não foi, Domício? Foi verdade, foi uma beleza o encontro com os professores. Tinha muito professor lá também, e todos participaram, e evidentemente eu tinha um dialogador fantástico, que aqui está, vocês conhecem bem, Gilberto Schwartzman, provocador de primeira linha, tá? E foi muito interessante, nós dialogamos e depois dialogamos com o público também. Foi muito rico o encontro. Isso aconteceu na segunda-feira, nós estamos gravando. O programa vai ao ar no sábado. Mas a gente sempre diz tudo, não esconde nada. Então estamos gravando numa segunda, vocês estiveram na Biblioteca Pública na segunda, às 17 horas, pegaram a Ipiranga no final da tarde para vir aqui, a gente gravou já no começo da noite. Não, e o Gilberto estava me confidenciando aqui, nos confidenciando antes do programa, que quando o Grêmio perde, ele fica mal. Só que ele está numa empolgação que eu disse assim, não, então o professor... Isso chama-se a força da arte. O professor Domício conseguiu superar a atual fase do Grêmio, porque era para ele estar aqui. Ele está bastante triste, era né? Ele está triste aqui, professor. É a força da arte. Eu, como torcedor do Internacional, compreendo o drama dele. E do Fluminense. E do Fluminense, basicamente, sou tricolor de coração, um time tantas vezes campeão, né? Então... Lamartine e Babo, né? Lamartine e Babo. Ele fez todos, né? Vasco, fez Fluminense, todos, Vasco, Flamengo, Fluminense Vasco. e o do América. Mas o nosso América. não, que foi o Lupe. O nosso do Grêmio foi o Lupe. Sabia, Gilberto, que o Lupe fez também um hino para o Internacional? Eu não posso acreditar que o nome da inteligência do o Lupe teria feito uma disse. coisa dessa. Fez, e o Lupinho que esteve aqui, o filho do Lupe, nos disse que tem, e que o Lupe ofereceu para o Inter, e o Inter disse, já temos hino, e aí guardou, não quis mais mostrar para ninguém. Graças a Deus que esse protagonismo, ter o Lupe como autor do nosso hino... Eu prometi fazer uma biografia de 800 páginas do Lupe, porque eu acho que está faltando isso. Precisava fazer uma biografia de verdade, sim, alentado. E aí ele prometeu de me fornecer, de me passar esse hino. Sabe que o Lupe não recebeu nenhuma homenagem em vida, nenhuma homenagem oficial em vida? Que coisa horrível. Foi um gênio. Foi um gênio. Que coisa, né? É impressionante, né? Agora, eu tenho uma coisa a dizer, Domício. Eu acho que, tu estás acostumado com essa polêmica, eu acho que o Bentinho era um canalha. Era o quê? Um canalha. Mau caráter. Ah, boa! Tá bom. Não, o Bentinho não era Gente isso. O fina, Bentinho era um Bentinho. doente. Era patológico. Doente, era patológico. Era né? patológico. Já alguém que disse que ele tinha alguns traços de esquizofrenia e tal. Mas, na verdade, o que o Machado faz é um negócio impressionante. Machado, em todos os romances dele, ele trabalha com ambiguidade. Então, ele é o autor do sim e do não. Se você perguntar, Capitu traiu? Sim e não. Sim. Ele deixa essa resposta ao leitor, porque não é sem razão que ele dialoga com o leitor o tempo todo.
Tu escreveste um livro sobre a Capitu, e tem também aquela autora americana, Ellen Cowell, que escreveu também sobre... Ela escreveu sobre provando que o romance era o romance do ciúme. Isso. Mas o romance vai muito mais além. O romance vai muito mais além do ciúme. O romance pode ser lido na trama. Na trama ele é o romance do ciúme. Né? Na trama ele é o romance da frustração. Ele é o romance do questionamento da linguagem religiosa. Não esqueça que Bentinho foi educado pelo padre Cabral na casa dele, não frequentou escola, não se socializou. Né? É o romance do desvendamento da linguagem jurídica, porque ele coloca em pauta... Bentinho é um advogado fraco. Os 4 argumentos que ele apresentou para mostrar que a Capitu tinha traído não resistem a uma leitura. Agora, também tem a hipótese de que rolava uma química, como diria o Lula e o Trump, entre o Bentinho e o Escobar. Olha... O que acontece é que, mais uma vez, Machado deixa tudo no sim e no não. A Capitu percebeu alguns traços e ela coloca na memória dela. Mas ela colocou como estranhamento, ela era a mulher dele. Mas, Domício, para um pouquinho. O Júlio Emílio tem uma certa razão. Tem um certo momento que os dois saem meio abraçados. Não, de mãos E o padre diz para um pouquinho que menos não se abracem tanto, Bentinho. Não é próprio, não é próprio de jovens estudantes. Não é, eles saíram de mãos, eles estavam dialogando e resolvem enfrentar os colegas saindo de mãos dadas no pátio. Aí o padre padre mestre que estava lá, observou, por favor, não é próprio que 2 jovens da idade de vocês tenham este comportamento. Por favor, não andem de mãos dadas e tal. Aí eles ficam irritados e tal. Esse é um capítulo, primeiro indício. Machado dá indícios sempre. Sim, tudo é indício. Agora, quem disse para o Bentinho que o filho era parecido com o Escobar foi a Capitu. Foi, claro. Foi ela que... A Capitu é muito mais forte como personagem do que o Bentinho. Para um pouquinho. Não, então é o seguinte, eu sou Capitu. Mas ele é um ciumento patológico. Ele é um ciumento patológico. É isso. E aquilo vai ser... Ela fez questão de dizer isso para ele? Provocação, jogar na cara dele. Sabe o que o Lupicínio diria? Sabe o que o Lupicínio diria, Nando? Ele diria... Bem diz que mulher tem asa na ponta do coração. É ou não é? Agora, Domício, vamos falar um pouquinho assim da tua história para situar aqui para os nossos ouvintes. Uhum. Tu fizeste uma carreira universitária muito bem sucedida, professor emérito da Universidade Federal Fluminense, mas tu não és carioca. Sou carioca da carioca? Gema. Carioca da Gema. De Paquetá, né, Domingos? Não. Eu fui para Paquetá com 3 dias de nascido. Mas foi para Paquetá. Fui para Paquetá com 3 dias de nascido e só saí de lá aos 11 anos de idade para ir para o internato do Colégio Pedro II em São Cristóvão. E era o melhor aluno sempre, claro, né? Foi. Por essas coincidências que descem do além, eu fui primeiro aluno dos 7 anos que estive lá. Que maravilha. E hoje tem a barca, motor, então é rápido. Naquela época era mais distante, né? Era uma hora e meia de lancha para Paquetá. Eu saía às 5h30 da segunda-feira, chegava no Rio, pegava o bonde, São Januário, saltava na porta do internato, que era maravilha, e ficava lá até sábado. Sábado saía, voltava, pegava a barca, entendeu? O começo foi difícil me acostumar. E vou dizer uma coisa curiosa. Eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro. Ou seja, nunca tinha saído? Nunca tinha saído do Paraíso. Isso, que idade você tinha, professor? 11 anos. 11 anos. Eu nunca tinha saído lá. Eu via a cidade, sabia que ela existia, porque lá de Paquetá você vê a cidade. Mas aquilo era uma utopia. O que é aquilo lá? É uma cidade. O que é uma cidade como aquela? Não sei. Então, a ilha tinha 3.000 habitantes. E todo mundo era mais ou menos contraparente, ou era primo, ou era essa categoria maravilhosa, aquela irmão de leite, né? Irmão de leite que existia naquela época, quer dizer, a mãe não tinha leite, então havia uma mãe que se fornecia o leite. Isso dá uma união, então, né? A maioria, eu conhecia todo mundo, todos nós nos conhecíamos, nós tínhamos um grupo de jovens também, muitos jovens que moravam no Rio, que tinham casa lá, iam para lá, então
Dezembro era uma festa. Nós que morávamos lá, ficávamos esperando o pessoal chegar. Era um grupo, tínhamos uns 60, mais ou menos. Nos reuníamos todo dia na praia, depois íamos, almoçávamos, íamos para uma casa de uma de nós lá, que tinha uma casa com um terreno muito amplo, onde havia uma quadra de vôlei, e aí nós jogávamos vôlei até às 5, 6 horas, íamos para casa, nos preparávamos, jantávamos, e às 9 da noite tinha o baile. Todo dia tinha baile. Mas não me só uma pergunta agora íntima. Esse é um programa íntimo. Só nós 4 e mais o resto da população gaúcha. Domício, como é que tu conciliava esse aluno excepcional, que tu sempre fosse, com esse homem com um olhar para o sexo oposto privilegiado? E que se tornaria sambista. Para ser sambista tem que ter uma certa malandragem. Aí são aqueles segredos da natureza. Segredos inconfessáveis, entendeu? Que a gente deixa lá no espaço do comedimento. Estou me lembrando aqui de um verso do Lorca, né? Eu que me la levei ao rio, creyendo que era mochuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso me porté como quien soy, como gitano legítimo. La regalé un costurero grande y no quiso enamorarme porque ela levava ao rio, pero tenía marido. Então, é lindo, é muito lindo. A luz do comedimento... Sentisse com quem que nós estamos conversando, Nando? A luz do comedimento me faz ser muito comedido. Não, eu fui muito bem comportado. Diria que eu era o último monogâmico do Ocidente. Eu só tinha uma namorada, fui o último monogâmico do Ocidente na minha geração. Agora, que memória. Jeremias, eu sou um cara do rádio, só queria fazer esse registro. O professor, ele tem uma voz que ele interpreta, que fala que é muito bonita agora, quando ele estava falando, né, o Lorca, quando a gente cantou, e na narrativa, quando ele fala... Então, eu vou te dar um depoimento. Eu tive a alegria de ir a um dos eventos da Feira do Livro, no domingo, organizado pelo Gilberto, com o Domício e com o Zé Adão Barbosa. E, em determinado momento, o Domício leu algumas passagens históricas desse livro. Sim. E vamos mostrar aqui o livro, vamos mostrar para essa câmera. Zé Adão já queria levar ele para o palco. E o Zé Adão leu alguns poemas. Foi sensacional, porque os dois são craques. E a leitura poética, eu disse isso para o Domício lá na hora dos autógrafos. Foi verdade. A leitura poética do É uma Domício, poesia dentro da prosa. Nossa, é algo extraordinário. Fiquei assim encantado. Porque... Aí tem uma história. Quando eu era da faculdade, eu fiz teatro estudantil, né? E depois tem um outro episódio. Depois de 35 anos de casado, eu perdi um filho com 18 anos. A minha ex-mulher ficou muito abalada e tal, e resolveu separar. Eu fiz as minhas ponderações, mas, no fim, eu tinha que chegar à conversa de risco, a que eu me referi hoje lá. Eu disse, olha, isso é um jogo a 2. Quando não quer, 2 não jogam. Então, acertamos os ponteiros, tudo bem, tudo tranquilo, tudo calmo e sereno, né? E aí, naquele mesmo tempo, eu me aposentei da universidade. Então, eu me vi morando sozinho, com 6.000 livros, que era 6, naquela época 6, depois aumentou um pouco mais, morando sozinho e, pela primeira vez, experimentando a sensação de... Essa circunstância, eu nunca tinha morado sozinho, porque no internato eu tinha mais 1.500 companheiros, 1.409 companheiros. Estava em que bairro lá, professora, no Rio de Janeiro, nesse momento? São Cristóvão. São Cristóvão. Diante do campo de São Cristóvão, que hoje é o mercado nordestino. Mas... Não era no São Cristóvão que o fenômeno se forma, o Nazário? O Ronaldo Nazário é no São Cristóvão que ele... Isso mesmo, forma, né? É lá que ele começa. Lá que ele começa. Então, com isso, eu fiquei lá. Quando eu passei para o Pedro II, eu vim e saltei ali, vi aquela coisa, eu deslumbrei, era uma coisa completamente inusitada para mim. Peguei o bonde de São Januário, saltei lá no Casarão Amarelo de São Cristóvão. E lá eu fiquei 7 anos, chegando a segunda-feira, indo para casa no sábado. Felizmente, a saída era semanal, né? E eu estava dizendo que a gente tinha um grupo grande. Recentemente eu fui
Dos 60 que nós éramos, 4. São 4 só. Ficaram 4. Os outros partiram no momento que tinham que partir, né? Então, deu uma sensação muito esquisita. Mas foi uma vida muito boa essa da infância lá, e sair de lá com 11 anos e aí conhecer o mundo a partir daí. A minha base toda é no internato do Pedro II. É a minha formação toda ali, basicamente. O colégio era padrão do Brasil. Saí dali falando francês fluentemente. Olha só. Falando espanhol fluentemente. Escola pública. Escola pública. Era uma senhora. Que maravilha! Não, saí de lá falando. Mudou, né? A gente pede isso hoje, né? Mudou. E na condição de primeiro aluno, né? E o Machado entra quando na sua vida? Machado entra aos 15 anos. 15 anos. Quando eu lia tudo. Eu era um devorador de livros. Vivia na biblioteca do colégio, no internato. A tal ponto eu lia os livros, devorava livros, que a bibliotecária me fez uma concessão rara. Abriu os livros proibidos para eu ler. Oh, maravilha! Aí eu li A Carne de Júlio Ribeiro. Eu li O Crime do Padre Amaro. Perigosíssimos. Né? Livros proibidos tinham. Livros proibidos. E ela abriu, não, você é o E leitor. o Primo Basílio também? Primo não? Basílio também, todo Tudo mundo. que não era para adolescentes. Eu li, e devorei Machado. Quando eu li o Dom Casmurro, isso é uma coisa interessante, não estou inventando nem fazendo folclore. Eu odiei aquele marido. Eu achei que era uma injustiça o que ele estava fazendo. Ele assumiu a palavra por ela. Ele não deu a palavra a Claro, ela. ela não fala. Sim. Ela não fala no romance. Ele define com 3, 4 parágrafos e com uma crueldade. Ele é machista, ele é autoritário. É tudo. E ele monopoliza a palavra. E ele Domício, monopoliza. sobre isso, também não tem um aspecto de que ela vinha de uma situação socioeconômica um pouco inferior. Sim, esse é um e outro- a família meio que... Então, Não, a família eles não, batiam não. um pouco na Capitu. Não. A coisa era mais curiosa ainda, mais um traço que o Machado explora, que pouca gente percebe. Ela era filha de um funcionário público. Sim. Cujo apelido era o Tartaruga, pai dela. Né? E Excelente, ele ganhou a loteria e comprou a casa, né? Que era vizinha da casa do pai dele, que era um homem extremamente bem-sucedido, né? Sim. Coisa e tal. E eles tinham um portão que ligava os 2 quintais. Sim. Eles começam a se encontrar e tal. Ela já era muito mais, em um certo sentido, madura do que ele, muito mais 14 esperta anos do que que ela ele. tinha, Ele ele tinha 15. Ele era um guri bobalhão Não, e ele ela era já um menino percebia as coisas. Educado pela mãe. É. Que não deixou ele nem se socializar na escola. Ele foi educado pelo Padre Cabral, toda a educação. E a mãe tinha feito, a mãe perdeu o primeiro filho e fez a promessa de se conseguisse ter um filho, engravidar de novo, esse menino ia para o seminário, ia ser padre. Só que ela não contava que a Capitu aparecesse no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma morena. E aí... Isso muda tudo. Muda tudo. E aí ficou aquele impasse e foi chegando a hora dele ir para o seminário, né, o padre incentivando aquela coisa toda. E aí a trama toda dele, do José Dias, que era o agregado, existia essa figura do agregado. Fofoqueiro. Intrigante. Mas olha até onde vai a ambiguidade do romance e as pessoas não percebem. A primeira definição do olhar de Capitu é dada por José Dias. Sim. José Dias também não ia muito com ela. Disputava a amizade do Bentinho com ela. E o Bentinho pede uma definição dos olhos de Capitu. E o Zé Dias diz que era um olhar de cigana oblíqua e dissimulada. Mau caráter. Mau caráter. E lá adiante, num outro capítulo, o Bentinho diz que pede, eu quero uma imagem para definir os olhos. Leitor, eu quero uma imagem para definir os olhos de Capitu. Ele, olhos de ressaca. Como a onda que puxa a gente para dentro e não devolve. Ou seja, ela era sedutora, bonita, Tudo. interessante. E ao mesmo tempo, então ele divide. Você tem que dividir se você acha que ela é mau caráter ou se ela é realmente uma sedutora. Então, esse jogo de ambiguidade ele faz o tempo todo em todos os romances dele. Agora não termina, né? Essa memória toda, aos 89 anos, Gilberto, tu que és médico... Eu acho que o Domício
é uma reserva que nós temos, assim. Pelo exagero. O que há de bom nesse país. É ou não é? Não é esse Brasil que a gente quer? Toda vez que ele né? fala, Com certeza. Nando, toda vez que ele fala, eu fico de ego inflado. É bom. Mas lembra ontem, Merecido. Juremir, ontem na sessão, eu disse que o domício era público. Isso, Ele era domício público. Não é domínio público. Não era domínio público. Era domício público. Porque realmente Olha, é uma pessoa maravilhosa. Né? Eu vou dizer a vocês uma coisa, eu quero vir muito mais vezes a Porto Alegre, junto com o Gilberto. Eu vou me sentir muito realizado. Olha, se eu estivesse fazendo análise, eu cancelava. Não precisa mais. Mas, Domício, conta como é que tu começaste a pensar na academia, na imortalidade. Como é que começou? Olha, é uma coisa muito curiosa. O Pedro II tem muito a ver com isso. No Pedro II, os meninos da primeira e da segunda série tinham visitas às quartas-feiras. Nessas visitas, eu tinha como colega um colega chamado José Constâncio Asterzé de Ataíde, que também já subiu. E o tio-avô dele tinha uma ligação muito estreita com o tio-avô, que se chamava o Asterzésio, que eu não sabia nem o que era a Academia Brasileira de Letras, nem sabia que ele era o presidente da Academia. Ele era o tio-avô do meu amigo. E como a minha mãe morava em Paquetá, o horário das barcas não permitia que ela me visitasse, o Zé Constâncio disse, não, vai comigo na visita para você não ficar sem visita. E eu passei a filar a visita dele com o mestre Ataíde, que era uma figura humana da melhor qualidade. Bom, daí o mundo roda, né, como é que diz, a Lusitana, sem fazer propaganda, que ela já não existe mais, né? O mundo gira e lá estou eu, um dia, por capricho do destino, como secretário do Conselho de Cultura do Estado da Guanabara. Quem era o presidente? Belarmino Maria Asterzé de Ataíde. Aí já eram velhos conhecidos do Pedro II, ele me usava como exemplo os filhos, aquela uma coisa horrorosa. Eles depois me disseram. E daí, então, eu ia à academia, porque ele não gostava muito de despachar lá na sede do Conselho. Então, eu, secretário-geral, preparava o expediente todo e levava para ele assinar. E levava para ele na Academia de Letras. Aí eu conhecia a Academia Brasileira de Letras. Já tinha oportunidade de falar. Até aí, né, tudo bem. Aí, quando eu escrevi um livro chamado Estilos de Época na Literatura, eu fiquei muito amigo de um escritor chamado Adonias Filho. Adonias Filho. E o Adonias disse, Domício, está na hora de sentar para a academia. Com esse livro você entra, não sei o quê. Eu digo, não estou pronto, não sei o quê. Eu tinha achado que a academia, para mim, era mais importante do que para o Gilberto. Já pensou? Ia ser um negócio doido. Né? E aí, eu disse, não, eu não tenho condição tal. Nesse meio tempo, eu fui chamado pela academia para fazer a biografia de todos os acadêmicos. Escrevi a biografia dos 40 acadêmicos. Me deram um mês para fazer isso. Assim, eu não sou irresponsável. Eu não sou irresponsável, eu não posso fazer isso. E eu não fiz, mas quem fez, não sei como ele fez, mas ele fez, deve ter contratado uma equipe, e ele foi eleito, porque ele fez nessa primeira aí. Mas aí, daí eles me convidaram para fazer. Aí eu fiquei ligado à academia, eles me convidaram para fazer, eles iam instalar o Espaço Machado de Assis. Me pediram que fizesse a parte informativa do Machado, tudo sobre Machado. Eu já tinha a fama de ser machadiano, então eu preparei todo o material para o pessoal da área de montagem da digitalização total daquilo, preparar para ser consultado, né, por digitação e tal. E aí eu fiquei trabalhando na academia. Nesse meio tempo, eu frequentava muito os acadêmicos. Houve um momento em que eles me chamavam para o chá. Já estava praticamente... Só que eles disseram uma coisa assim... Era o 41º acadêmico. Não, Domício, você já vai estar na casa, você pode ir ao chá, porque você já está aqui dentro, porque você já é daqui. Só que nunca me elegiam. Nunca me elegiam. E eu fiquei naquela história. 7 anos. De pastor Jacó servindo. De pastor servindo Jacó e Jacó nada. Tomando chá. Não tinha Raquel que chegasse para mim. Aí, então, um dia eu cheguei para o presidente e disse, olha,
vocês toda hora dizem que eu tenho. Aí eu ia me candidatar. Aí vinha, Domício se candidata, eu me candidatar. Domício não se candidata, não. Nós estamos com um problema político. Tem outro nome aí na frente. Tem um problema político que nós temos que resolver. Mas as suas disciplinas que tu dava na universidade, era o quê? Era literatura, era gramática, crítica literária? Desde sempre eu achei, foi um problema que eu não sei se foi para o bem ou para o mal. Eu tinha sido assistente de literatura espanhola do meu professor da universidade, pediu para eu ser assistente sem remuneração, obviamente. Mas eu fui assistente dele durante os 2 anos, mais ou menos. Ao mesmo tempo, eu fiz concurso para professor de português do Estado, porque o governo Lacerda ele abriu concurso, e eu fiz, primeiro, há muito tempo não havia concurso, fiz, me saí bem e fiquei dando aulas no ginásio Pedro Álvares Cabral, em Copacabana, que era a porta da minha casa, e, além disso, dando aulas de espanhol. Bom, aí um amigo meu, estava na direção do colégio, e eu continuei no colégio, porque quando eu cheguei ao 7º ano, parece necessário. Essa história é ótima. Desde os 11 anos de idade, desde os 12 anos, eu estava na 2ª série do ginásio, eu era o primeiro aluno de latim, tirava 10 em latim. E o professor de latim me usava como exemplo, não sei o que e tal. Toda vez no fim do mês ele me dava nota e fazia apologia, né? Daí ele foi escolhido diretor do colégio. Daí Domício, com 12 anos, ingênuo, disse, doutor Van Dyck Lontes da Nobre, doutor Van Dyck, eu queria parabenizar o senhor. Olha, ele estava lá no auge, me dizendo a minha nota, aquela todo entusiasmado. Olha, eu queria parabenizar o senhor, que agora é o nosso diretor, tinha 12 anos. Mas eu soube que o senhor, como diretor, que o senhor tem 10 vagas para inspetor de alunos aqui. Quero ser um. Eu queria que o senhor me desse uma dessas vagas, porque eu quero fazer faculdade durante o dia. Tinha 12 anos. E eu vou ter que trabalhar. E aqui eu trabalharia à noite, seria inspetor da noite, teria o dia para fazer a faculdade. Aí ele disse, Domício, você tem 12 anos. Olha o destino. Não, um pouco prematuro. O destino é uma coisa impressionante. Daí ele disse que, não, você só pode ser funcionário quando tiver 18. Eu disse, mas o senhor guarda minha vaga? Ele riu, disse, não, tudo bem, está aí, sua vaga está garantida. Guardou a vaga? Espera. No fim, nem ele acabou de assumir, o presidente da República proíbe nomeações. Não pode haver nomeações. 4 anos sem nomear, ninguém podia ser nomeado no serviço público. Aí vem Juscelino. Quem foi antes de Juscelino? Eu não me lembro, mas ele que fez a primeira medida. Aí o Juscelino entra, mantém a proibição. Eu cheguei ao 7º ano, aos 18 anos. Perfeito. Aí foi uma coisa meio pedagogia antiga, né? O alto-falante, tinha um alto-falante que falava para todas as salas. Aí no alto-falante diz, aluno 272 comparecer ao gabinete do diretor. Era a última coisa que podia acontecer com alguém. Era expulsão, não é certo? Era uma sentença de morte. Como eu era líder na minha turma, eu já era líder, né? Já era presidente do Grêmio Recreativo da 2ª série do Colégio Pedro II. Já foi se despedindo da turma? Aí a turma reagiu. Domício, não sei o que. Como não? Aí os me pegaram, levaram lá para o gabinete, sem dizer nada. O chefe de disciplina me levou, me pegou pelo braço, me levou... Tudo sadismo, né? Sadismo pedagógico. Bom, aí me jogaram no sofá do diretor e ele disse, você ainda quer aquela vaga que você está insistindo comigo há tantos anos? Eu digo, não quero, não preciso. Eu estava já na boca para fazer a faculdade, eu vou fazer o vestibular aí no começo do ano e preciso dela. Aí ele disse, então vá amanhã ao ministério que você está nomeado. Perfeito. Falando em grandes relações, como é que foi? Qual foi a sua relação com Manuel Bandeira?
Manuel Bandeira foi meu professor. Já pensou? Aluno de Manuel Bandeira? Manuel Bandeira. Assim, é mais ou menos como tu ser aluno do... Porque o Nando é músico. É como tu ser aluno do Noel Rosa. Mais ou menos isso. Daí eu fui... O professor Manuel Bandeira, na faculdade, era meu professor de literatura hispano-americana, nomeado, acho que foi a Juscelino, que alguém nomeou, o presidente da República nomeou, porque ele não tinha emprego, ele não tinha trabalho para sobreviver. Então, ele foi nomeado professor de literatura hispano-americana, que ele conhecia, mas não para ser professor aqui, que ninguém nos ouça. Ser professor é outra coisa. E ele mesmo assumia isso. Ele disse, não. E ele tinha um assistente ótimo, ele conhecia a literatura hispano-americana, obviamente. Mas ele levou uma assistente que ajudava muito, fazia tudo. E ele dava aulas ótimas. Ele dava muito mais aula de poesia do que aula de literatura hispano-americana. Se ele pudesse fugir, ele passava para a língua. Ele dava aulas excelentes de literatura hispano-americana, mas nas horas vagas, se ele pudesse, ele caía na poesia. E eu, então, comprei o livro dele, Estrela da Tarde, e toda a aula eu chegava para ele, professor, põe um poeminha seu aqui, quatro versos, para eu ter aqui no seu livro e tal. Aí ele resistia, eu não disse, Donis, meu querido, eu não faço poesia quando eu quero. Eu faço poesia quando ela quer. Quando ela quer. Que bonito, foi uma lição para mim, eu aprendi. Muito bonito. E aí um dia ele chegou e disse, Domis, a poesia está querendo, me dá teu livro. Aí ele escreveu o seguinte, nunca esqueci, atirei um céu aberto na janela do meu bem. Quando as mulheres não amam, que sono as mulheres têm. Que beleza! Aí eu tenho esse livro até hoje lá. E foi assim, bom, voltando à academia, no 7º ano eu cheguei para o presidente, que era o meu querido amigo Alberto da Costa e Silva, e eu disse, presidente, assim não dá, né? Ele disse, não, tá bom, então você já tinha tudo preparado e tal, eu me candidatei e fui ali, me escolheram, né? É muito diferente a academia de hoje, professor, em relação muito. Esse momento? Cada diretoria, cada presidência dá uma diretriz à academia. Né? Então, a academia eu acompanhei, e por incrível que pareça, eu fui da diretoria, praticamente de todas as diretorias desde que eu entrei. Quando eu entrei, fui convidado pelo presidente, que seria o presidente, para ser segundo secretário. Aí eu fiz o que eu chamo de cursus honorum na direção da casa. Eu fui segundo secretário, depois, na outra gestão, fui primeiro secretário, cheguei a secretário, só não quis ser tesoureiro, também seria muita ousadia. Eu fui, então, primeiro fui secretário-geral, e de secretário-geral cheguei à presidência, entendeu? E, no momento em que nós estávamos, isso foi num tempo em que já estava bastante acentuada a multiculturalidade da sociedade brasileira, né? As mulheres já há algum tempo estavam lutando pela afirmação da identidade cultural em termos de gênero. Aliás, a academia foi muito criticada por demorar a ter uma mulher negra. Também, mas aí quando teve o episódio, por exemplo, da Conceição Evaristo, que não entrou, as críticas foram bem severas. Foram, mas aí a Conceição Evaristo é uma outra história, ela não soube ser acadêmica. Ela não fez campanha. Não, ela fez uma campanha muito estranha, difícil. Ela não fez... A academia essa coisa da candidatura é muito delicada. São 40 votos. Então, você tem que entrar num ritual. Primeiro, você tem que ter livro. Ela tinha. Ela era professora, tem tudo para ser da academia, mas, no entanto, ela não soube conduzir. Naquele momento, ela não soube conduzir a candidatura dela, no meu entendimento. E a Ana Maria soube. Ana Maria tem um livro do... Dizem que é o livro do século não, é o livro do lustro. É um belíssimo livro. São os 25 livros. Eu li o livro, é muito interessante. O livro é muito interessante, e ela é realmente muito bom. Mas dos 25 anos do século, peraí, o século nem chegou no primeiro quarto. Do século XXI. Lustro são 25 anos. Eu aprendi na escola do Pedro II que o período de 25 anos se chama lustro. Lustro. Não é lustro, lembra? Então eu disse que ela é a escritora do lustro, a maior escritora do lustro, por enquanto. Eu posso fazer uma pergunta para o Domis que me ocorreu agora? Óbvio. Que eu acho que é tão linda essa pergunta. Uma vez perguntaram para o Aurélio Buarque de Holanda qual era a palavra mais bonita
da língua portuguesa. E ele disse, talvez, libélula. Qual é a palavra mais bonita, Domingos? Saudade. Saudade. De uma bela palavra. Agora, E é só nossa, né, professor? Só nós. ô, Nando, falando em Sim. belos livros, O Colecionador de Mentiras é o último livro do Gilberto Schwartzman. E é um belíssimo livro. É um livro, assim, de muita imaginação. O Gilberto é um perigo, porque ele imagina tudo, ele tem uma capacidade, assim, de fabulação incrível. Então, tem até um personagem aqui que se chama Jeremias M. Silvius. Que é uma homenagem a um cara que tu conhece, talvez. Jeremias Jeremias M. Silvius. O Jeremias M. Silvius. Ah, entendi. Sei quem é. Entendesse Doremiro quem seria essa Machado. pessoa? Sim, entendi. Pois é. Bom, eu quero dar um testemunho aqui sobre o escritor, né? Um escritor, ficcionista, dramaturgo, autor de uma obra altamente significativa, literariamente representativa da literatura brasileira contemporânea, que escreveu um romance chamado Marx e os Demônios, um dramaturgo de peças, todas elas de grande sucesso de cena e sucesso como estrutura, original. A literatura do Gilberto é original, entende? Então, eu considero que a obra do Gilberto é uma das obras representativas da literatura brasileira contemporânea e assino embaixo. Se quiserem que eu faça. Fiz uma leitura do Marx e os Demônios, ele conhece, uma leitura crítica. Fiz uma resenha também da exposição que ele fez. E é a tal história. Eu costumo dizer que nós, todas as pessoas, disse isso lá na palestra ontem, todos nós somos socialmente representados por vários símbolos. Esses símbolos se juntam e constroem o que os especialistas gostam de chamar de a nossa persona. Eu tenho uma persona dominante, professor. Sou professor. Antes de tudo, sou professor e assumo que sou professor. E, ao mesmo tempo, brinquei nas 11, né, como se diria. Brinquei nas 11. Língua portuguesa. As injunções da vida me levaram a esses caminhos. Língua portuguesa, literatura espanhola, língua espanhola, literatura brasileira. E optei, no final, por língua portuguesa e literatura brasileira. Por quê? Eu li um linguista famoso chamado Roman Jakobson, e ele escreveu a seguinte frase, eu li isso nele e adotei. Ele dizia o seguinte: um linguista surdo às manifestações literárias e um escritor surdo às produções da linguística são ambos um anacronismo. Eu disse, eu não vou ser um anacronismo. Aí eu me especializei em língua portuguesa e literatura brasileira. E toda a minha vida foi nesse sentido, mais para língua. Eu trabalhei muito em língua no curso médio, no curso como professor da prefeitura, trabalhei com a língua portuguesa. E no Pedro II trabalhei com literatura espanhola. E depois, na faculdade, eu trabalhei o tempo todo com literatura brasileira. Aí fiquei vinculado. E quando é que foi que surgiu a oportunidade de escrever letras de samba? Porque essa conversa toda, o ouvinte precisa saber que antes de começar o programa, o Domício cantou. E o Gilberto e o Nando também. 3 apitos, né? Estavam 3 cantando. apitos cantando. Cantou Noel. Cantou Noel. Não. Então, nós queremos saber isso. Essa parte, justamente, da relação com a cultura popular. Beleza. Bom, meu pai, desde criança, meu pai integrava um grupo em Paquetá, um grupo de seresteiros. Ele tocava violão. E quem frequentava muito Paquetá era um cidadão que era mais ou menos famoso na época, tinha muitas letras e músicas bonitinhas, né? Tinha uma casa lá em Paquetá, ia para lá. E aí esse conjunto, que meu pai fazia parte, ia com ele e me levava. E ele cantava. Lariririri, 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 como é? Laririri, como é? Laririri. Ah, perdi a nota. Dorme, fecha este olhar entardecente. Silvio Caldas. Silvio. Eu via Silvio cantando e ia me habituando com aquilo tudo. O resultado, depois meu pai que tocava, então como criança eu tinha
uma intimidade com letra de música popular. Depois, como eu tinha assistido ao Silvio Caldas, quando eu comecei a achar que cantava um pouco, quando eu era adolescente, aí resolvi cantar todas as músicas do Silvio. Chão de Estrelas ele cantava. Cantava tudo. Todas Todas as letras do Silvio, todas as letras de Orlando Silva, bem passado, né? Isso eu devorei. O Orlando Silva era o cantor, né? Era o Roberto Carlos. Era né? o Roberto Carlos. Orlando Silva. Roberto Carlos. Enfim, e aí foi. Bom, como surge a questão das letras? Eu já tinha os poemas e fiquei amigo de um dos integrantes do grupo. Era um grupo de chorões, né? E um desses membros desse grupo era um senhor chamado Ayrton Barbosa, que era o fagote da Orquestra Municipal. Tocava fagote na orquestra do Teatro Municipal. E, ao mesmo tempo, ele era ligado em letra de música popular, ele gostava de música popular. Ele viu os meus poemas, eu tinha escrito uns poemas, ele leu os meus poemas, vamos musicar isso aqui e tal. Eu disse, não, mas isso aí para musicar fica muito erudito e tal. Aí nós começamos a compor. Eu dava a letra, ele dava a música. E nós fizemos 16 composições. Né? Canta uma aí, Domingos. Pois é. Canta uma, né? Como é que é? Agora deu branco. Vocês pedem para cantar a música, mas peraí. Tem uma que era assim, peraí. A sombra das amendoeiras, o nosso amor frutificou. Lembro-me dos teus olhos densos e do sorriso de acalanto aberto em flor. Onde teus olhos, meu luar, onde teus lábios, céu, quero viver neste lugar para estar com você. Oh, se eu pudesse andar no tempo e navegar na paz do nosso amor. O arranjo Olha que oportunidade para nós gaúchos, né? O arranjo. Poxa, o Domingos Proença Filho cantando uma música dele. A capela, afinado. Nada, mas aí, cara... Olha, gente, a coisa mais importante... Imaginando a orquestra da OSPA. Ali. Exatamente. A coisa mais importante foi o arranjo que foi feito para essa música. Eu disse... Ayrton, não tem letra, toca. Pô, fizeram, ele e o Geraldinho Azevedo fizeram uma gravação. A música em si, porque ele era um músico clássico, né? A música ficou tão linda. E aí tem um episódio, eu não estou autorizado a dizer quem era a pessoa, porque ele não me autorizou, mas aí nós resolvemos apresentar a um grande cantor da nossa música popular. E fomos lá, encontramos com ele e tal, levamos gravada, 16 e tal, deixamos com ele 8 das 16, para ele dar uma olhada. Eu fiquei admirando esse cara o resto da vida. Cara, gênio, gente muito boa. Conversamos longamente e tal. Disse, ai, bicho, eu quero conversar com vocês. Sim, eu não tenho oportunidade de conversar com gente como você. Professor, pelo amor de Deus, não sei o que. Eu vou ouvir e tal. 15 dias depois ele liga, aí o Ayrton era muito arisco. Você acha que ele vai ler? Você acha que ele vai ouvir? Mandou a gente deixar a fita lá, pô, vai ouvir coisa nenhuma. Eu digo, pô, Ayrton, não seja tão pessimista. O cara nos recebeu tão bem, tão safado. Você acha que ele não... Bom, aí então, ele não passou 15 dias. Bicho, seguinte, eu ouvi a letra de vocês. Não dão, a minha voz não dá. A minha voz é... Olha aqui. É Roberto Carlos, esse aí. Sei lá. Bicho, é o Roberto Carlos. Claro que é o Roberto eu Carlos. Não disse nada. Não, parece o Roberto Carlos. Você que está dizendo. Aí ele disse, olha... O livro Pronto é a Morte do Escritor. Inácio Leitor. Inácio Agora Leitor. eu contigo. Aí, o único que eu aprendi com o Domingos. Quem usava essa expressão era ele e o Erasmo, mas um grande cantor era o Roberto. Eu acho que um o grande único compositor, né? É o Roberto Carlos. E aí a história foi a seguinte, ele disse, olha, minha voz... Eu admirei muito o jeito dele, fiquei amigo dele também. Ele disse o seguinte, olha, professor, a minha voz é muito pequena. A letra e a música que vocês compuseram é muito elaborada para a minha voz. Eu tentei adaptar a minha voz
mas não deu. Aí ele fez uma Honestidade. proposta. Aí ele fez uma proposta. Mas eu queria fazer uma proposta a vocês. Vocês não querem fazer música para mim? Aí eu vibrei. O Ayrton teve um ataque. Não quis fazer a música para o Ah, não quis fazer? Não quis fazer? Não quis fazer. Pô, Deu um chilique esnobou. lá e tal. Aí depois nós continuamos a compor e tal. E o Roberto, essa música não é para mim, essa música é para Elisete Cardoso, essa música é para Elis Regina, não é para mim. Que coisa, né? Um cara de uma modéstia assim, eu digo, mas você é o rei, cara. Ele fez músicas maravilhosas. Roberto Carlos. Nossa Senhora, tem um repertório fantástico. Posso perguntar uma outra coisa para o Pode Domício? perguntar tudo. Das minhas inquietações. Olha, eu estou fazendo Domício, revelações que eu nunca fiz. Como é que uma palavra nova entra no dicionário? Muito simples. Em primeiro lugar, ela tem que obedecer a uma coisa chamada... É isso que as pessoas não entendem. Quando criticaram o ministro, que disse que era imexível, Sim. ele estava certíssimo. Imexível... A palavra... A língua é muito sutil. Quem faz a língua é o povo. É. A minha posição de gramático, de estudioso da língua, é de observador. Eu tenho que ver como é que está acontecendo para poder, a partir da observação, chegar à conclusão. Uma coisa é muito simples. Para que uma palavra seja incorporada à língua, ela tem que atender às tendências de formação da palavra da língua, que tecnicamente a gente chama a deriva do idioma. Então, se eu pegar um prefixo, assim, in, e colocar ao lado de um adjetivo, como fez o ministro, imexível, imexível, como i aparece inédito. Então, o in junto com o radical está tudo bem, está dentro da deriva. Agora, se eu quiser criar uma palavra como obgestos, não vai pegar, porque não obedece à deriva. A primeira coisa é a deriva, mas o povo é caprichoso. Aí você tem que verificar o segundo ponto, que hoje é fácil com o computador definir, a frequência de uso. Então, você verifica que a língua está sendo realmente usada naturalmente, ou por um grupo significativo de gente, e aí ela se incorpora. Às vezes, o jornalista, que é muito comum hoje, lança uma palavra nova, pode estar dentro da deriva, mas o povo não adota. É capricho mesmo. Então, os dois elementos que fazem uma palavra se incorporar são ela obedecer à deriva do idioma, as tendências de formação que a língua tem e a frequência com que ela é usada. Se esses dois fatos acontecem, eu constato e verifico e coloco, então, aí vem a hora da academia. Aí a academia coloca no seu vocabulário. Recorde. No seu vocabulário. Ou o lexicógrafo, o dicionarista, a equipe que hoje dirige o Aurélio, verifica isso e incorpora. E vê o sentido que tem. Tem que ver o sentido também, os muitos sentidos que a palavra vai adquirir. Isso é o papel do estudioso de língua. Professor, e essas palavras que hoje estão muito questionadas para se usar como se usava o denegrir, judiaria, judiação... Isso aí, uma conotação... Isso aí é ideológico, isso não faz sentido. A língua vai continuar usando essas palavras. E a língua inclusiva. Ela inclui. Todes. Boa noite a todos, todas isso e aí eu todos. tenho uma Isso não é língua. Isso não é língua. Isso é um jargão de um grupo que está naquela linhagem que eu disse no começo, de tentativa de afirmação da identidade cultural como grupo social, e que inventou que tem que ter uma língua. Não é porque é o seguinte, a língua é um sistema, gente. A língua é um sistema. Sistema é todo conjunto organizado. Se é um conjunto organizado, tem princípios organizatórios que presidem essa organização. Esses que eu citei, de formação, são os princípios organizatórios que a língua tem. Então, eu não posso ter um sistema que não tenha princípios organizatórios. Quais são os princípios? Entre os princípios organizatórios da língua, que ela é um sistema de oposições. Oposição que começa sendo fonética e depois passa para o sentido. Olha que brincadeirinha. Bala, bela, bula, bola. Quem mudou? Esse sonzinho só essa vogal. O resto é tudo igual, as consoantes são iguais. Bela, olha lá, bala, o A, bela, o E. Bula, bola. Só esse jogo de oposições dos fonemas é que faz a palavra diferente.
Entendeu? Então, não adianta eu fugir a esse sistema. Ao mesmo tempo, esse sistema tem adjetivos, substantivos, verbos, que são grupos já definidos gramaticalmente. Eles comandam a organização do sistema. Na verdade, o sistema é feito, pode-se falar difícil, não, mas não é difícil, não é fácil de entender. O grande conjunto é feito de subconjuntos. Conjunto de som, conjunto de sentido, conjunto de gênero e tal. Qual é a marca do gênero em português? É o A e o O? Será que belo, bela é só isso? E o que eu faço com estudantes? O que eu faço com as palavras que terminam em R? Açúcar. Sim. Não termina nem... Por uma razão muito simples. Não é um sistema? Esse sistema tem também um jogo morfológico. Fácil. Na forma. Quem define gênero biologicamente é sexo, em todas as variáveis que ele possa ter. Agora, gramaticalmente, é aquele sonzinho que você põe no começo. O estudante, a estudante. O livro, a mesa. Percebe? Esse azinho é que diz o caráter, R, né? O algoz, Z. Então, é muito simples. Gênero, em língua, em gramática, é definido pelo jogo do sistema, a oposição entre o artigo e o artigo. Então, eu acho isso simples, entende? Os meninos entendem esse jogo. Então, se você quer criar uma língua, você não vai poder criar uma língua mudando o jogo do A e do O, que em latim designavam palavras femininas e masculinas. Era um U que virou O, era o A que ficou A. Então, não adianta você querer colocar um E nesse sistema, não vai pegar, porque não obedece a nenhuma organização do conjunto organizado que é a língua. É muito organizado. E o plural masculino, Domício? No plural, usar por exemplo, todos, todos. Prescindir, e não usar o senhores e senhoras? Não, por exemplo, uma das críticas mais recorrentes não é língua. É quando, por exemplo, temos 3 minutos. Estão reunidos 9 mulheres e um homem. 9 mulheres e um homem. Sim. E aí vai ter dizer boa noite a todos presentes. Poderia se dizer boa noite a todas. Não, dizer a todos e a todas pode. Não, mas não pode, mas aí... Todos e todas pode. Todos, pela gramática, está certo. O quê? 9 mulheres e um homem numa mesa. E eu digo boa noite a todos. Está certo? Gramaticalmente, sim, mas tá certo. De acordo mas é uma injustiça. É uma injustiça. Não, podia dizer boa noite a todas. Espera aí que o professor vai falar. Calma, a língua evolui, ela caminha com o tempo. A língua, é uma frase, a língua e a literatura, elas acompanham o processo de mutação, elas acompanham o processo da cultura em que se inserem. Se daqui a alguns anos mudar essa coisa da língua, ela perder esse caráter sistêmico que ela tem, pode acontecer tudo. Agora, no caso que você está dizendo, se eu digo, tenho 9 mulheres e um homem. Aí está tudo ligado. Eu não falei que as mulheres estão há algum tempo buscando a afirmação da identidade cultural, já ganharam muito nessa batalha. O sexo feminino ganhou muito nessa luta de afirmação da identidade cultural. O Brasil tem uma vantagem, é que todas essas variantes culturais não impedem que a língua seja uma unidade. Portanto, a língua portuguesa é uma unidade dentro da diversidade, e a diversidade dentro da unidade. Não é difícil entender Interessante isso, né? Vale para muitas coisas. Mas né? é um jogo. Estou falando do componente ideológico. Eu posso dizer boa noite a todas e a todos. Estou fazendo uma deferência. Sim. Estou reconhecendo a luta das mulheres pela afirmação da identidade de gênero, mas não estou mudando o sistema da língua. Não estou mexendo no sistema língua. Eu estou fiel ao sistema língua e aderindo à defesa das mulheres. Que noite, hein, Juremir? Não, beleza, belíssimo. Que noite de luxo, hein? Eu acho língua fantástica. Estudo bonito de isso. língua é uma coisa fantástica, a gente entrar nessa história. E o segredo está no professor.
Pode ter certeza. Sim, o segredo está no professor. Sim, pode o ter professor tem essa. Mas você não tem hoje a formação dos professores nas próprias universidades, está dificultando muito isso, porque está havendo, eu não estou acompanhando as faculdades, algumas eu conheço, e há um mecanismo de, como é que eu vou dizer, de mudança de paradigma de conhecimento. Eu pergunto uma coisa para você, não vou entrar nisso não, que isso é muito complicado, eu não entendo nada de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial se faz de algoritmos que se apoiam em tudo que já foi escrito. Um exemplo. Eu, no outro dia, eu estava na Bienal, olha que coisa interessante, experiência pessoal. Estava na Bienal e chegou a assessora da Academia, Domício, preciso de uma frase sua para colocar no painel lá, estão pedindo com urgência. Aí eu disse assim, a literatura acompanha o processo, o desenvolvimento do processo da cultura em que se insere. Aí eles puseram lá. Depois eu falei, será que é minha? A frase está boa. Aí eu fui para a inteligência artificial. Perguntou para ela. Perguntei. Perguntou para quem é o autor dessa frase? Aí eles responderam, Domício Proença Filho. Filha! Aí eu fiquei muito animado. Inteligência bem informada. Aí tinha uma outra frase que eu achava que era minha, né? Eu fui fazer a mesma pergunta. Eu discuto muito a questão da mitificação das coisas e tal. Na academia eu disse uma vez, tem que manter fardão, tem que manter. E aí resolvi terminar com uma frase que eu achei que era minha. O rito tem que manter o rito. O presidente tem que abrir a sessão, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, tem que ter rito. Sem rito a igreja morria. A igreja, qualquer entidade religiosa morria sem rito. De quem é a frase? A monarquia inglesa morria sem rito. Então, aí a frase veio direto, né? O rito avaliza o mito. Mas no dia que eu fiz essa pergunta, eu perguntei... Já era de outro? O cara escreveu isso há séculos. Alguém já tinha se antecipado. Já. Um francês tinha dito isso. Eu digo, que pena. Essa eu gostava de ser. O Miguel Nicoleles diz que a inteligência artificial pratica, na verdade, plágio artificial. Que ela recombina toda a cultura existente. Acontece que ela recombina mais rápido, normalmente, do que qualquer um de nós. Terminou, gente. Uma capacidade de cálculo maior. Nando Terminou. Eu sou o chato aqui, terminou. Mas a gente tinha que continuar no boteco. Até amanhã de manhã. Não, daí vai pegar o violão. Foi um prazer, quero dizer que foi um prazer esse nosso bate-papo aqui, né, inclusive com a presença do Gilberto, né, que é o meu provocador maior, mas vocês já se incluíram entre os provocadores. Me fizeram falar coisas que eu nem pensei que fosse falar, mas tinha que falar porque o nosso papo foi muito bom. Gostei muito. Muito obrigado. E me convidem outras vezes, porque ele vai me trazer outras vezes para Porto Alegre. Se Deus quiser. Cada vez que vier a Porto Alegre, vem aqui. Tá bom. Domício Proença Filho, eu, nosso Gilberto Schwartzman, que está aqui conosco, terminando o programa. Olha, Julemir, foi uma experiência muito... Gilberto, parabéns pelo teu trabalho. Tu é um cara, um médico consagrado e tal, que atua na área cultural de uma forma, tá lá na OSPA, tá na literatura, tá em tudo que é canto. Parabéns pelo teu trabalho. Apesar de gremista. Mesmo sendo gremista, ele está conseguindo fazer um grande trabalho. Eu, olhando a tabela, talvez discorde. Eu disse lá, o Gilberto tem múltiplas atividades. É dramaturgo, ficcionista, poeta, contista. E, nas horas vagas, um dos maiores oncologistas de Espanha. Nas horas vagas, ele consegue ser um grande médico. Tchau, gente. Voltamos semana que vem. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado.